Nós estaremos continuando a parábola do semeador. Semana passada nós lemos do verso 1 até o verso de número 17. E hoje nós estaremos dando continuidade a partir do verso de número 18, onde Cristo ele então passa a explicar a parábola, onde ele passa então a dizer do que se trata essa parábola. E a palavra de Deus ela diz o seguinte, do verso 18 até o verso de número 23. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra e pedimos que o Senhor abençoe, Deus, e aplique essa palavra aos nossos corações. Nos dê entendimento dela e que eu seja apenas um instrumento do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós, então, semana passada, queridos, olhamos para a parábola do semeador. A parábola que também é chamada pelo próprio Jesus, de a parábola do reino, porque fala sobre o reino, anuncia o reino. É a palavra do reino messiânico, é a palavra que fala desse reino de Cristo, e onde Cristo é o Senhor desse reino. Nós percebemos na semana passada, dentro da parábola do semeador, dentro dessas verdades, dentro daquilo que contém nessa parábola, nós percebemos uma pergunta por parte dos discípulos. Mas antes dessa pergunta, nós vamos perceber que a parábola em si, ela é dividida em partes, ela é dividida em 3 partes. Nós temos a semente, e é apenas uma semente. É apenas uma semente a ser lançada na terra. Nós temos os solos. E o texto de Mateus, do verso 1 em diante, ele vai dizer sobre a diferença desses solos. E nós temos os resultados, em que em cada solo houve um resultado diferente. Então as pessoas ouviram essas palavras, ouviram aquilo que Cristo disse, e diante do que Cristo disse, surge então uma pergunta: Jesus, por que parábolas? Por que que o Senhor então fala conosco? Por que que o Senhor ensina? Por que que esse modo de ensinar? Por que o Senhor está falando com a gente através das parábolas? Por que esse método? Por que essa forma? Então, nós vimos semana passada que Jesus, ele detém, então, alguns minutos, alguns momentos, não sei quanto tempo foi, detém alguns momentos ali para exemplificar e ensinar aquelas pessoas que perguntaram a ele o porquê ele ensina através de parábolas. E a Bíblia ela nos diz claramente que Jesus ele ensina através de parábolas, para que as verdades do reino messiânico, desse reino de Jesus Cristo, fossem compreendidas pelo povo de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, Cristo quer que as suas palavras, as palavras do reino, elas venham permanecer veladas àqueles que não fazem parte desse reino messiânico. Então, Jesus, ele fala por parábolas por esses 2 motivos. Para que aqueles que são dele venham compreender as verdades, venham entender as verdades, mas aqueles que não são, eles não vão entender as palavras, eles não vão entender as verdades do reino. Esse é o propósito.
aprendemos sobre a natureza, aprendemos sobre a forma, o avanço desse reino messiânico, que às vezes parece que nada está acontecendo, porém o reino está se movimentando, porém o reino ele está em movimento. O reino de Deus se estabelece através do entendimento da palavra. Você pode perceber as manifestações desse reino, você pode perceber o avanço desse reino. Mesmo que não haja milagres, nós vimos isso semana passada. Mesmo que não haja milagres, Deus está agindo com a providência dele. E nós rendemos graça quando milagres acontecem. Mesmo que não haja arrepios, Deus, ele está falando em nossa mente, em nosso coração. Mesmo que não haja barulhos, Ele está no secreto do nosso quarto, ouvindo as nossas súplicas e respondendo às nossas súplicas. Mesmo que não haja um vendaval, a sua voz, como o profeta disse, está na brisa, suave. Mesmo que não haja um grito do céu, um sonho, uma visão, a palavra aberta, é a boca de Deus para o povo dele. Mesmo que não haja sombra de paz, e parece que não tem paz vindo por aí, mesmo que a maldade aumente, mesmo que a corrupção aumente, mesmo que a vitória ainda parece distante, nós não podemos nos esquecer que ela é do Cordeiro, e já foi decretada pelo Cordeiro, de que a vitória é dele. O Rei, Cristo, está conduzindo o seu reino em triunfo, em vitória. É isso que nós aprendemos no nosso sermão passado. E o nosso texto então continua agora com Jesus explicando a parábola em si. Primeiro ele responde à pergunta, por que parábolas, Jesus? E Jesus responde. E agora ele explica de fato essa parábola que ele acabara de ensinar ali para aquelas pessoas. E isso está no verso 18 até o verso 23, aí, como você leu na sua Bíblia. Continuando no particular com os discípulos, porque agora os discípulos, eles rodearam Jesus e começaram a fazer um monte de pergunta para Jesus. Então, continuando nesse particular, Jesus prossegue agora com as explicações. O que significa cada uma das coisas da parábola do semeador? E Marcos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 13, tem algo interessante, porque Marcos está narrando o mesmo episódio, a mesma parábola, mas Marcos traz algo interessante. Ele vai dizer que Jesus exorta aqueles discípulos, aquelas pessoas, antes de explicar a parábola. Ele diz, lá em Marcos 4, verso 13, então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? Como que vocês vão compreender as outras? É a pergunta de Jesus. Se vocês não estão entendendo essa parábola do reino, como vocês vão compreender as outras parábolas? Basicamente o que Jesus está dizendo, olha, eu estou apenas começando a exemplificar e a ensinar a vocês as verdades do reino. Então se vocês não entendem a introdução, vocês não vão entender o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, daquilo que eu tenho para falar com vocês. Será que vocês são tão lentos assim? Jesus pergunta. Será que vocês são tão lentos assim para aprender as coisas? E ele passa então a falar sobre, ele os exorta, pergunta por que eles não compreendem. E iniciando a sua explicação no verso de número 19 aí do seu texto, a gente percebe que a semente ela é a palavra. Jesus ele diz isso no verso de número 19. A todos os que ouvem a palavra do reino, o evangelho, a pregação da palavra, a todos esses que ouvem. Então a semente é a pregação da palavra, é o evangelho sendo anunciado. Então a palavra é a semente, a pregação de Jesus sobre o reino. Está lá em Mateus capítulo 4, verso de número 17. A mensagem do reino pregada aqui neste primeiro momento por Cristo, depois pelos apóstolos, a seguir pela própria igreja, no decorrer da história, é a mesma semente que Jesus começou a semear aqui. É a mesma semente que nós semeamos quando anunciamos o evangelho. Nós não estamos com uma semente diferente, é a mesma semente.
É a mesma palavra sendo pregada. E o semeador aqui da nossa história é Cristo. E ele semeia pregando a sua palavra. E assim como entendemos sobre a semente, todo aquele que anuncia a palavra é também um semeador. O primeiro semeador é Jesus. Depois os 12. E agora nós, como a igreja, somos também esse semeador. Os solos, Jesus ele vai dizer na sequência do texto, são os corações que irão receber essa semente, que irão acolher essa semente. Então ele passa a explicar as diferenças desse solo. Ele fala então sobre a diferença das pessoas e dos corações que recebem essa semente. Os frutos, eles são os resultados positivos, que é o resultado do coração bom, do solo bom, que também traz suas diferenças. A um 30, a outro 60, a outro 100. Isso quer dizer que eu não posso exigir de ninguém os mesmos resultados do Evangelho que aconteceram comigo, as mesmas experiências que eu tenho, a mesma vivência que eu tenho, a mesma forma de cultuar, a mesma forma de observar a palavra e cumprir e levar a minha vida. Eu não posso exigir. Os frutos, eles frutificam em proporções diferentes. É o que a palavra nos ensina. O foco aqui na parábola, então, é o solo em si, que recebe a semente. Ou seja, o coração que recebe a palavra pregada, a palavra anunciada. Então, através dessa cena narrada, que é bem comum na Palestina, Jesus ele vai ensinar algumas coisas. E eu gostaria de analisar cada um desses corações, ou cada um desses solos, com os irmãos. O primeiro é aquele que está à beira do caminho. O texto ele vai dizer aqui claramente que esse que está à beira do caminho são aqueles que a palavra do reino é lançada, eles não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Jesus diz isso no verso de número 19. São aqueles que ouvem a pregação, são aqueles que ouvem a palavra de Jesus, mas eles não compreendem a palavra de Jesus. Eles estão lá ouvindo, mas não compreendendo. E o texto diz, o próprio Jesus diz que Satanás vai e toma essa semente. A palavra que ali foi lançada, e é como aquele não crente que ele vem à igreja, ele escuta a pregação da palavra, mas não houve compreendimento, não houve entendimento, não houve impacto em sua vida, não houve conversão. Ao sair dali, ele logo retorna às práticas antigas, ele logo continua a sua vida depravada, ele logo continua a sua vida de pecado. Não compreendeu a verdade. Então ela é logo retirada, ela é logo tirada. Essas aves que Jesus diz, enviadas do maligno, que vão tirar a palavra de seus corações. Distrações, tentações, que retiram desses corações o não ou a possibilidade de compreender o Evangelho. São esses à beira do caminho, diz Jesus. E ele continua que há também o solo rochoso. São aqueles que ouvem a palavra e diz: esse é o Messias, esse é Jesus. Que palavra abençoada. Quantos sinais nós estamos vendo aqui esta noite. Quantos sinais nós estamos vendo através de Jesus. São milagres, são tremendos. Eu vou seguir a Cristo. E com alegria dizem: eu sou um discípulo de Jesus, eu quero ser batizado. Quero fazer a classe lá de profissão de fé, me tornar membro. Mas Jesus vai dizer que é tudo de pouca duração. Logo esse fogo
soprado, se apaga, se vai. Há rochas debaixo da terra. A semente germina, mas ela não encontra raiz. Ela não encontra terra para se fixar, para tirar força, para tirar vigor. Ela não encontra. E o texto diz que a plantinha sai, a plantinha até brota, mas ao enfrentar o sol, ela seca. Jesus usa este exemplo para mostrar aquele que fica entusiasmado com a igreja, aquele que fica entusiasmado com Jesus, aquele que fica entusiasmado com a pregação, aquele que fica entusiasmado com aquilo que ele vê, com aquilo que ele escuta, com as músicas, com as canções, com as orações, com a leitura da palavra. Ele fica impressionado com a pregação, ele fica entusiasmado com aquilo. Ele sai daqui, olha, eu quero participar de tudo, eu quero fazer tudo. Mas quando vem um sol, quando vem a primeira luta, quando vem a primeira dificuldade, por causa da palavra que Jesus diz o texto, Jesus, que ele já se escandaliza. Ele, esse negócio é difícil demais. Eu vou esperar mais um pouquinho, eu ainda não estou pronto para assumir esse compromisso todo. Eu ainda não estou pronto para me dedicar com todo o meu coração a isso agora. Eu não estou pronto para enfrentar o sol. Eu não estou pronto para enfrentar o vento. Eu não estou pronto para enfrentar essas lutas. Quando ele percebe o preço de ser discípulo, ele fala, está caro demais. Não é para mim. Não é para mim isso. Quantos não fizeram isso ali no solo da Palestina? Quantos? Quantos que viram Jesus multiplicar os pães? Quantos comeram dos pães multiplicados? Quantos que viram os sinais? Quantos foram alvos dos milagres? Mas quando veio a primeira provação, eu nem conheço esse homem. Eu nem sei quem é. Quantos? Quantos têm repetido essa mesma atitude nos dias de hoje? Se entusiasmam, se empolgam, mas não estão dispostos a pagar o preço de ser um discípulo de Jesus Cristo. Não estão dispostos a pagar o preço para obedecerem a Jesus, para amar a Jesus. Só ficaram entusiasmados. Só se impactaram com o movimento, com o barulho, com o som. Mas quando a conta vem, quando o preço é exigido, calma aí. Eu quero ser cristão, mas aí já é demais, né? Eu acho que você está sendo um pouco radical, você não acha? É o que a gente escuta. É o que a gente escuta. João 6, versos 53 e verso 56, Jesus ele diz o seguinte: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Pergunta Jesus. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada é proveitosa. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam, e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Alguns ouviam, mas, pô, Jesus, esse discurso está pesado hoje. E muitos pularam fora naquele dia. É aquele que se acostumou com o evangelho barato, aquele evangelho de troca, aquele evangelho de bênção, de multiplicação, de riqueza, de coração massageado, de que o centro é Ele, de que o evangelho não confronta. É aquele que ouviu, se empolgou, mas não aguentou a dificuldade, não aguentou a provação lá da sua faculdade, ele não aguentou a zombaria lá dentro do trabalho, ele não aguentou a zombaria lá na sua vizinhança, ele não aguentou isso. Ele não teve consistência para manter um caráter cristão diante dos outros. Esse que a sementinha até brota, mas não encontra raiz. E o sol forte queima as suas folhas. Mas Jesus continua, dizendo que há também um outro solo, o solo espinhoso. É o que ele vai dizer dentro desse, seguindo aqui o texto. Verso 22, que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação, sufocam tudo isso. Estes ouvem a palavra, mas a palavra ela é sufocada, é o que diz Jesus aqui. Não frutifica. Há algo que cresce mais rápido dentro do coração dessa pessoa do que a semente do evangelho. E o que cresce mais rápido é o espinho, porque ali já tinha outras coisas semeadas naquele solo. Então a semente é lançada. E a semente do evangelho ela tem o seu tempo de frutificar. Mas aquelas outras coisas que estavam ali no coração cresceram mais rápido. E quando a sementinha germinou, ela já estava ali coberta por espinhos. E aquilo tampou o sol. Aquilo tampou, talvez, da água cair ali naquela semente da forma adequada. E Jesus diz que isso são as preocupações, são os cuidados do mundo, são as fascinações do dinheiro, são os prazeres, se preocupam com o dia a dia. Podem ser preocupações boas, queridos. Não são preocupações ruins. Pode ser a preocupação da família. Houve até um momento em que Jesus chama algumas pessoas para o seguir, e um diz, olha Jesus, deixa eu voltar, cuidar da minha casa primeiro. Eu preciso enterrar os meus pais. Depois eu volto e me torno discípulo do Senhor. Se torna fascinado com as outras coisas. Não busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E entendendo que enquanto se busca em primeiro lugar o reino e a justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas há aqueles que buscam as demais coisas e esperam que o reino e a justiça vão sendo acrescentados. Se tornaram sufocados. As coisas tiram o foco. As coisas tiram a atenção, o salário, o emprego, a família, a casa. Tudo isso vai tirando a atenção. Tudo isso vai tirando a atenção do centro, que deve ser Cristo primeiro. Porque se Cristo é o centro,
A sua família ela vai ser bem cuidada. Vai ser melhor cuidada se Cristo é o centro. Deus vai sendo colocado em segundo plano. E essas coisas, elas se tornam ídolos dentro do coração. É o crente sufocado, que não tem vida, não tem fruto, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para a igreja. Ele é um frequentador. Um frequentador que vem, mas só vem. O trabalho, o casamento, dinheiro, tempo, tudo isso sufoca e ele não frutifica. Então aí o sair da igreja, se tornar um desigrejado, se tornar um frequentador virtual, é questão de tempo. Às vezes se torna até melhor, mais cômodo. Já que eu só frequento, eu frequento em casa, vendo o culto, comendo uma pipoca, tomando um guaraná. É melhor, é mais cômodo. Posso fazer isso de pijama, não preciso trocar de roupa. Se torna mais cômodo. Se tornou tudo mais confortável para ele. Então ele é um frequentador, ele está lá em casa. Se a pregação está boa, ele continua. Se não está boa, tem outros para ver. Se o louvor está legal, ele continua. Se não está, tem outros para ver. Ou então, se tudo estiver ruim, eu vejo os gols do Fantástico. Infelizmente, tem sido a realidade de muitos, irmãos. Infelizmente. As coisas se tornaram ídolos do nosso coração. E esses ídolos, eles têm crescido com uma velocidade ao ponto de sufocar o Evangelho em nossos corações. E por fim tem o último solo. Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz. Graças a Deus há uma terra boa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É interessante que lá no verso de número 8, Jesus diz assim: outra, enfim, caiu em terra boa. É o que Jesus diz no verso 8. É aquele que ouve a palavra com sinceridade no seu coração. É aquele que entende a palavra. A palavra ela se enraiza no seu coração. E aquela semente ela germina e no seu tempo ela vai frutificar. E ela vai produzir para a glória de Deus. Eu gostaria de trazer algumas lições para nós, queridos, diante disso e concluir a mensagem dessa noite. A parábola ela nos ensina algumas coisas interessantes. O primeiro texto, ele encoraja aqueles que pregam a palavra, dizendo que ela, ao cair em boa terra, no tempo certo ela frutifica. Então não se desanime, continue pregando o Evangelho. Continue pregando o Evangelho ao seu filho, que talvez não está aqui hoje. Continue pregando o Evangelho para sua esposa, para o seu marido, que talvez não está aqui com você. Continue pregando o Evangelho lá no seu trabalho. Continue testemunhando de Jesus lá. Que as dificuldades, elas não venham atrapalhar ou desanimar o semeador. Porque o semeador, ele sempre continua saindo a semear. Então não se desanime disso. Não se desanime de pregar o Evangelho. É a nossa função. O texto, ele ensina, e é a segunda coisa que nós aprendemos, que o reino só cresce através do anúncio. Nada substitui a semeadura, queridos, da palavra. Nada vai substituir ela. Nada que a igreja moderna de hoje venha criar, venha inventar para se tornar mais atrativa. Eu não estou dizendo que isso é errado,
Mas nada que nós venhamos criar para que a igreja se torne mais atrativa, nada disso vai substituir a pregação do Evangelho, porque é isso que faz o reino avançar, não são as outras coisas, não são as nossas invenções. Não é eu ter um culto mais atrativo, não é eu ter um culto mais agitado, não é isso. O que faz o Evangelho crescer, o que faz o Evangelho se expandir, é o anúncio, o semeador saiu a semear. É isso que Jesus diz. Jesus não tinha nada, muitas vezes além da sua voz e de um barco para sentar. Se a gente pode ter outras coisas, maravilha. Se a gente pode ter um lugar melhor, mais confortável, maravilha. Se a gente pode ter uma boa música, maravilha. Que venhamos ter isso. Se Deus nos der condições, vamos investir nisso. Mas entenda que nada dessas coisas vai substituir o fato de que os semeadores, eu, vocês, precisam sair para semear. Nada disso substitui. A gente precisa entender isso. Terceira coisa, o texto me ensina que a pregação ela deve ser abundante. Pregamos o Evangelho a todas as pessoas. Não é, ixi, eu não vou pregar ali naquela casa não, que vai que é pedra, ou vai que tem espinho. Não. O semeador simplesmente lançou a semente. Ele não perguntou, como é seu coração? Como é que é o seu quintal lá, para ver se eu te dou a sementinha ou não? Ele não pergunta isso. Ele lança a semente. Ele prega a palavra. Ele anuncia a palavra. A quem quer que seja. Quem quer que seja. Então ele tem essa preocupação, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a todas as pessoas. E o resultado, positivo ou negativo, ele não depende da performance do semeador, ele não depende da sua performance. Ele não depende se você fala bem ou se você fala mal. Ele não depende se você sabe conjugar certos verbos. Ele não depende se você sabe colocar todos os verbos lá no plural certinho. Se você sabe usar o pretérito mais do que perfeito. Ele não depende disso. Ele depende exclusivamente do abrir a boca e pregar Cristo Jesus. É isso e ponto. Mais nada. Mais nada. Não é a nossa performance. Não é a minha performance. Não é a sua performance. Não depende. Paulo vai dizer que um regou, o outro colheu, um plantou, mas quem dá o crescimento é quem? Quem? É Deus. Obrigado por quem falou alto aí. É Deus. É Deus quem dá o crescimento. É Ele quem faz essa semente crescer. A fé verdadeira, nem sei mais, acho que quarta ou quinta coisa. Quinta coisa que a gente aprende, a fé verdadeira, ela sempre irá produzir frutos. Sempre vai produzir. Não importa se é muito, se é pouco, mas ela sempre vai produzir. A fé verdadeira, ela produz frutos. E por fim, eu quero propor uma análise, uma pergunta. E você responda essa pergunta para você. Onde você se encaixa? Quem é você aqui, nesse momento? Se ainda a palavra não germinou, tem coisas retirando isso do seu coração, é tempo de se converter ao Senhor. Se há distrações demais, se as suas vontades, se os seus ídolos, eles têm sufocado você, eles têm sufocado o Evangelho, é tempo de se voltar a Jesus, é tempo de se aprofundar em Deus. Talvez seu coração está aqui essa noite duro, rochoso. O Evangelho tenta germinar, mas você, na primeira dificuldade, você já perde as suas forças. É tempo de abandonar os ídolos. É tempo de abandonar. Entenda que dificuldade
Sempre vai haver. Mudar de igreja não vai resolver seu problema. Você vai encontrar problema na outra também. Talvez você vai levar problema para a outra também. Não importa. É o Evangelho quem nos transforma. É o Evangelho quem nos transforma. Então nós não podemos deixar com que todas essas coisas, as dificuldades, venham sufocar o Evangelho em nossos corações. Lembre-se que você precisa ser um semeador a semear essa palavra. E lembre-se que essa palavra precisa frutificar em seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento, e após a oração, a palavra está com o nosso coral, que irá louvar o Senhor com uma canção. Deus Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Agradecemos o Senhor, ó Deus. Agradecemos o Senhor porque o Senhor nos chama a sermos semeadores. Mas antes de sermos semeadores, Deus, ó Pai, a palavra do Senhor precisa frutificar em nós. Essa semente precisa gerar fruto em nós. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece como está o nosso coração. O Senhor conhece como o nosso coração entrou aqui essa noite. Talvez duro, Pai. Talvez cheio de espinhos, Deus. Talvez distraído, Senhor Deus, com as coisas desse mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor trabalhe, Deus, o solo das nossas vidas. Torne esse solo um bom solo, Deus. Para que por amor ao Senhor e mediante o poder do Senhor, mediante a ação do Teu Espírito Santo, a palavra do Senhor, Deus, ó Pai, germine, cresça, se enraize, se torne forte e frutifique, Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, Deus, ó Pai, que entendendo, Deus, o nosso chamado, que possamos sair, Deus, a semear essa semente que transformou as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos. Faz essa obra nos nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.